Voltamos, né? Isso aí, daqui a pouco nós vamos falar com a doutora Natália de Campos Valadares, e ela que vai conversar conosco sobre herança e inventários. Herança e inventários. Mas agora, vamos falar de uma outra coisa que é a Metropax. Eu falei aqui do sucesso que foi a inauguração anteontem, no dia 19, da Casa do Associado da Metropax. E a Metropax está sempre muito preocupada em fazer o melhor serviço para você. Eu sempre falo o seguinte, né? Quando eu começo a falar de Metropax e tal, tem alguns amigos que falam, ô irmão, isola e tal, vou ficar lá de morte, não sei o quê. Na verdade é o seguinte, a única coisa que a gente sabe que vai acontecer com a gente é a morte um dia, não é verdade? Então, a gente tem que estar preparado, né? E você, quando faz um plano funerário na Metropax, você pode fazer um plano funerário que prevê sepultamento simples e cremação. 0800 726 0140, é só ligar. 0800 726 0140, fale com a Metropax, providências com carinho. Pois é, estamos recebendo aqui a doutora Natália de Campos Valadares. Bom dia. Bom dia, Cid. Tudo bem? Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos, obrigada. Mas, ô Patrícia, você já recebeu uma comunicação da Ângela? Nosso WhatsApp bombando. Acabou de mandar aqui o final do telefone 6436, que está falando o seguinte. Olha, Patrícia, esse cara que o Assi falou do cheque sem fundo era o meu primo. Ele já faleceu e ele chama Chico. Chico Clarião, lá de Esmeraldas. Eu evitei falar o nome dele, né? Eu contei o milagre sem falar o santo, mas já que a Ângela falou, né? Chico Clarião foi uma figura extraordinária. E lá de Esmeraldas, o Ademir Lucas, que é lá de Esmeraldas, ex-prefeito de Contagem, né? O Ademir sempre, quando a gente está em reunião, ele conta uma noite de causos do Chico Clarião, que era uma figura extraordinária. Mas aí, doutora Natália, vamos falar de heranças e inventários? Isso. O inventário é um procedimento que todos aqueles que falecem deixam bens ou direitos, os herdeiros precisam fazer, porque o intuito do inventário é identificar e discriminar os bens que o falecido deixou, de modo que eles possam ser transmitidos para os herdeiros. Né? O inventário ele pode ser feito tanto judicialmente quanto extrajudicialmente, nos cartórios. Né? O cartório vem facilitar esse procedimento de inventário. O que é o requisito necessário para o procedimento de inventário ser feito no cartório é que os herdeiros sejam maiores e capazes. Então, se tiver algum herdeiro que tenha alguma doença como Alzheimer, que a pessoa não tenha discernimento, ou menor de idade, e também que o falecido tenha deixado testamento, é obrigatório que o procedimento de inventário seja feito judicialmente. Não acontecendo isso, ele pode ser feito extrajudicialmente, né, que tem toda uma agilidade, uma praticidade maior do que o procedimento judicial. Quer dizer, a família pode se reunir e decidir o que quer, mas isso tem que estar no papel oficialmente. Tem que estar no papel. E tem que ir na justiça. E os herdeiros precisam estar de acordo quanto ao que tem que ter um advogado ali, inclusive, para orientar e para fazer o melhor. Exatamente. Tanto no processo judicial quanto no inventário extrajudicial, é obrigatória a presença de um advogado. E não de confiança, de né? confiança. Lidando com a herança aí, né, doutora? A gente sabe que é preciso seja um profissional da sua extrema confiança, que tenha aí também uma situação de até mesmo colocar a família a par de tudo, porque é uma brigaiada, não é? É uma brigaiada. A hora que morre o parente, gente, cadê a união? Todo mundo só quer saber dos bens. É, aquela história dos meus bens, né? Então... que o meu pai ou minha mãe deixaram? Né? Eu já tenho perguntas aqui, gente. Manda brasa. O Sérgio, ele que é lá de São José da Lapa, ele está falando o seguinte: olha, doutora, tem 6 anos que entrei com o processo de inventário do meu pai. Meus irmãos são maiores, mas entramos judicialmente. E até hoje não saiu o formal de partilha. Por que demora tanto? O judiciário é um tanto caótico, é comum essa demora, né? Cada caso é um caso, mas, por exemplo, para ter o formal de partilha, uma coisa muito importante é que tenha sido quitado o imposto da transmissão causa-mortes, que é o ITCD. Então, além de você discriminar, o formal de partilha, os bens só são devidamente transferidos uma vez que os herdeiros também recolhem esse imposto. E quantos por cento do valor da causa
que é esse imposto? O imposto, cada estado tem um valor, tem uma alíquota. Aqui em Minas Gerais, ela é de 5%. 5%? 5% do valor do patrimônio deixado pelo Quer dizer, herdeiro. se um herdeiro deixou, por exemplo, 10 milhões em patrimônio, ele tem que pagar 5% desse 5% valor. desse valor. Um fato muito importante é que tem um prazo para esse imposto ser recolhido, que é até de 180 dias contado da data do falecimento. E se a família não tem dinheiro para fazer isso, como é que faz? A questão vai ter que encontrar esse valor. Tem até em torno de R$143 mil, quando é um único bem imóvel residencial, tem a isenção. Então, tem as hipóteses de isenção de recolhimento desse imposto. Sim. Se não está nas hipóteses de isenção, é obrigatório o recolhimento do E imposto. a família pode vender o imóvel antes para receber esse dinheiro, pagar os impostos, naturalmente, dividir o que sobrar e fazer essa venda antecipada? Sim, isso muitas vezes acontece. Agora precisa de uma autorização judicial para a venda de qualquer bem deixado pelo falecido. A Elaine, que é de Caeté, alô Caeté, obrigada pela audiência, está perguntando o seguinte: esse imposto de 5% é o imposto estadual, correto? Ela afirma, né? Isso. E aí ela está falando assim, não tem dinheiro, e aí eles resolveram vender a casa por um meio de, que é uma casa de herança, ela vendeu por um contrato. Só que aí a construtora que comprou a casa é que ficou de providenciar o inventário, mas ela não teve mais notícias. Aí ela está um pouco assim preocupada porque ela quer saber, a família não tem que está envolvida no processo? Ela pergunta para você. É obrigatória a presença de todos os herdeiros do falecido, né? Então, eles precisam acompanhar, eles estão dentro do rol das pessoas que devem iniciar o procedimento de inventário. Então, é necessária a participação dos familiares, porque eles que são os herdeiros e não a construtora. O Wellington Gomes, ele também está no processo de inventário, ele é aqui de BH, não falou o bairro, obrigada pela audiência. E ele fala o seguinte: estou como inventariante. E não é nada bom esse papel, sou muito cobrado, não saio formal de partilha e isso já gerou até briga entre os irmãos. Doutora, qual que é o papel do inventariante? O inventariante, ele tem a obrigação de zelar pelo patrimônio deixado pelo falecido, né? E ele que é o responsável, intimado no processo judicial, para apresentar toda a documentação e tudo que o juiz solicita. É realmente um encargo, vamos dizer assim, que tem muitas obrigações, muitos deveres. Deve ser muito difícil, por exemplo, uma herança, por exemplo, fazenda, terras, né? Terras, né? Porque ali tem que dividir a fazenda, tem uma parte ali que é o terreno pior, que o fulano não quer ficar, o outro não sei o quê. Quer dizer, é uma dificuldade também, né? Quando é uma terra muito grande. É uma dificuldade e eu acho que a principal dificuldade é os herdeiros entrarem em consenso com qual pedaço cada um ficará. Se eles não entram em consenso, o juiz decidirá. Alguém pode vender alguma parte da herança antes que o formal de partilha saia? Antes que o formal de partilha saia, é possível, mas precisa de uma autorização judicial para isso. Ele compra o direito da herança, né? Isso, E aí ele é o tem que direito de comprar, se cessão. ele quiser. Pode comprar, no caso, uma fazenda, o terreno que a pessoa vai vender, dá para fazer uma outra fazenda, de tão grande que é o terreno. Tá tudo bem aí, não tem problema. Mas tem aqueles que compram, quer comprar de todo mundo e vai comprando direito de herança, não é isso? É, exatamente, existe essa possibilidade. Mas, como eu disse, no inventário judicial precisa da autorização do juiz. Mas isso é perfeitamente possível. Sei. Tem pergunta aqui também. Andréia, do bairro São Geraldo, obrigada pela audiência. Ela está perguntando o seguinte: como ficar livre do inventário? É melhor a doação ou testamento? O inventário, você não ficará livre dele caso o falecido não tenha deixado bens. Se ele deixou bens, vai ter que ocorrer o inventário. A questão do testamento ou da doação. A doação é a transferência de bens antes do falecimento. Qualquer pessoa em vida, né? pode fazer. Tem o imposto também, de todo imposto. jeito. Na doação, você tem que pagar o imposto, o ITCD, de 5%. O testamento é uma maneira de você evitar eventuais brigas e discussões entre os herdeiros. Em vida, você disciplina como quer e com quem que quer que fique determinados bens.
As dívidas também entram no inventário, não entram, doutora? As dívidas entram no Porque as inventário. pessoas acham que é só dinheiro, gente. É dinheiro. só bem que tem, mas se tiver Às vezes o devendo, falecido deixa mais dívida do que o que tem para distribuir. às vezes nem compensa, né? Aliás, assim. tem uma historinha que eu sempre gosto de contar, essa historinha de um filme brasileiro. Eu não sei se é Anquito ou Oscarito, acho que é o Anquito, que é o principal artista desse filme. Chama-se As 13 Cadeiras. E tinha uma tia muito rica que distribuiu através de um processo ela fez O inventário? o inventário, não, ela fez o Testamento. testamento. Ela fez o testamento e deixou para esse sobrinho, que ela gostava muito, uma mesa e 13 cadeiras. E um retrato dela. Né? Então, outros ganharam fazenda, carro, tal, casa. Mas ele ficou com a mesa e 13 cadeiras. Aí um dia ele bebeu umas, olhou o retrato da tia, começou a dar soco no retrato da tia, porque ela deixou uma mesa e 13 cadeiras, e ele doou as cadeiras logo para um orfanato lá, que ele deu a cadeira e as mesas e tal. Aí, de repente, o retrato vira, o quadro do retrato vira, e ele viu uma carta. Ele pega a carta, era a tia dele dizendo que nenhuma das cadeiras ela deixou um dinheiro bom para ele dentro do estofado das cadeiras. Ele correu lá no orfanato, chegou lá, tinha uma missa. E o orfanato estava em festa, porque eles foram reformar as cadeiras e acharam o dinheiro. Então, quer dizer... Nem tudo é o que parece, não é mesmo? Né? Tem mais perguntas aqui. Doutora Natália, muito obrigado pela sua presença. Olha, já que acabou. Que ruim que Pois tem é. tantas perguntas aqui. Depois nós vamos fazer outro programa Se sobre Deus esse quiser, assunto. né? Se Deus quiser trazê-la aqui novamente, viu? Obrigada pelo convite. Eu agradeço a vocês. Amanhã tem mais. Amanhã eu vou estar aqui com Arildo Ricardo. Arildo Ricardo é um músico fantástico, cantor maravilhoso. Vocês vão adorar. Até amanhã. Gratidão e alegria. Até amanhã.